Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não, depende da hora que você está vendo, né? Espero que você veja esse nosso podcast, Doutor Bactéria, isso daqui faça parte da sua vida. Faça parte da sua vida, como faz parte da nossa vida, que começou, gente, do jeito, eu sou do interior, dá para perceber, né? Eu sou lá de Ribeirão Preto, fica de Itapé, Itapetininga, Buri, esses todos. E lá a gente gosta muito de papear. Gosto muito de papear, então a gente chama de alpendre, depois você conversa, depois você toma aquele, você acabou de almoçar, acabou de jantar, você sai, vai lá pro quintal, né, vai pro alpendre, leva conversa, então chega aqueles amigos, você conversa, então sempre tem um monte de assunto que você gosta de falar. Então eu falei, puxa vida, eu vou criar justamente esse podcast Doutor Bactéria, né? Porque tá mais difícil encontrar o Pedro, o Gidim, encontrar esse jantarzinho no interior, isso daqui. Eu vou trazer meus amigos, o pessoal que eu gosto, para conversar com eles, para tirar um monte de dúvida. Então, por isso que aqui, gente, o que você vai ver nesse podcast, Doutor Bactéria? Gente interessante, gente legal, gente muito querida, né? Gente que tem muito conteúdo, gente que eu gosto. Tá? Eu não consigo trazer gente que eu não gosto para cá, que são amigos meus, porque eu tenho orgulho, tenho um prazer de chamar de amigos aqui. Então, se você está aqui com a gente, aproveita. Gente, sabe quanto custa esse podcast? Para você, nada. Aliás, custa, sabe quanto? Você seguir a gente. Então segue a gente, toca o sininho, esse é o melhor pagamento. Seja como quase 180 mil pessoas que estão fazendo isso com a gente, gente. Segue a gente, vão ter muita informação, faça parte da nossa família, siga o pessoal muito querido. Já que está aqui, segue também o Instagram, segue nossas redes sociais. Vai seguir a rede social também do nosso convidado aqui, que é um cara maravilhoso, você vai se apaixonar por ele do mesmo jeito que eu apaixonei aqui, tá, gente? Tá? Mas antes eu quero agradecer, vocês sabem que não dá para fazer nada sozinho na vida, tá? Não dá para fazer. Então eu quero agradecer aqui, ó. Fortes Consultoria, né? A Cláudia, a Paty aqui, né? Que até eu sou responsável por essas pessoas maravilhosas que chegam aqui, gente. Ele que traz essas pessoas aqui, né? Fantástico, né? Eu quero agradecer também a Cris. A Cris, todo nosso convidado vai ganhar uma caneca aqui. Não é história, não, que vai ganhar, mas nunca dá. Vamos dar sim. A gente manda para a pessoa essa caneca, uma caneca de lembrancinha para a pessoa guardar. Tem uma lembrancinha. Gente, eu estava vendo, eu contei, eu estou com quase 560 e poucas canecas de podcast que eu fui. Mas tem que ter canequinha que o pessoal dá, então aquela lembrancinha que a gente dá, que é gostoso, né? Então, Cris, um beijo, hein? William da Padaria 22 de Julho, que tem um sanduíche de pernil. Sanduíche de pernil faz bem, depois você vai falar se faz bem, fala, primeiro você fica feliz, né? Tudo em equilíbrio faz bem. Esse daqui é bem equilibrado. Mas a 22 de julho eu acho que é o melhor pão de São Paulo. Era pão de São Paulo. Maravilhoso. Nossa, que sanduíche de pernil deles é fantástico. E ele, um cara fantástico, gente. Me deu um bolo, fazendo aniversário, me mandou um bolo de presente. Um beijo para você, ele é um cara maravilhoso aqui, né? E o Pocket Studio, gostou daqui? Muito. Gostou, né? O Pocket Studio, gente, se você quer fazer um podcast, vem aqui para o Pocket Studio. Eles têm, sabe onde é que eles fazem esses estúdios? Dentro de shopping center. Nós estamos aqui no Shopping Parque da Cidade. O pessoal fala que eu não falo errado o nome, eu sempre falei certo esse nome aqui. Isso daqui é controvérsias, né? Sabe, Parque da Cidade. Vem aqui para conhecer. Vocês vão ver que de vez em quando o pessoal pode dar um tchauzinho pro pessoal. O pessoal passa, está tendo aqui um museu do videogame, cara. Eu vi Atari, vi coisas que eu via nossa, quantos anos aqui. Tem toda essa história, né, que a gente vê, né? Então vem para cá pro shopping, passa aqui, tem um par de vidro que você dá tchauzinho, vem aqui, vem conhecer, vem conversar aqui com o pessoal, vem falar com o João. Joãozinho aqui maravilhoso, gente. Ele é um dos responsáveis aqui, o pessoal da equipe técnica, aqui, ó, tchauzinho aqui, pessoal, né? Pessoal fantástico aqui, que são responsáveis por levar essa imagem bonita. Gente, eu não tenho essa voz bonita, não. Eles que deixam minha voz bonita aqui. Agradecer para eles aqui, equipe técnica maravilhosa aqui do Pocket Studio, né? Vem conhecer, vem fazer o seu Pocket aqui também, né? Seu podcast aqui. E hoje, sem mais delongas, hoje uma pessoa maravilhosa, gente, ó, sabe quem? Ele tem o nome do meu filho, Eu tenho três filhos, Ricardo, Renato e Rodrigo. E tenho 2 netos, o Luca e a Martina, que são lindos, gente. Mas são lindos, né? Vou dar um beijo para todos eles aqui, né? Meus eles também, né? E Dr. Ricardo Contesini, gente, vou falar quem é essa pessoa que está aqui hoje. Eu teria que falar quem é essa pessoa de levantar de pé, olha só. Médico cardiologista esportivo, né, clínico geral,
fez medicina na Faculdade de Medicina de Sorocaba, perto da minha terra, sou lá de região de Barueri, Alphaville, lá pertinho. Né? Desde o início da formação se dedica ao cuidado humano dos pacientes, um dos pilares das universidades católicas. No ano 2001, concluiu a formação, e é novo ainda, né, garoto, sua residência em clínica médica na Faculdade de Medicina do ABC, durante 2 anos. Né? Iniciou sua paixão pela cardiologia. De coração, gente. Por isso que eu convidei ele de coração. De coração. Em 2004, prestou novo concurso em residência médica no Serviço de Cardiologia da Unicamp. Né? Olha, trabalhou no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Né? Nós tivemos aqui o Dr. Nabil. Nabil, entrevistei ele, um cara muito querido. Vou contar a história. Trabalhou com ele. Membro da Seção de Cardiologia do Esporte e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Puta, querido, obrigado por sua presença aqui. Você veio não brilhantar, você veio trazer um sol aqui no nosso podcast. Obrigado. Imagina, muito obrigado pelo convite. Não é só um prazer, como é uma honra dividir esse espaço com você. Meu coração palpita quando você vem aqui. Cara. Que bom. Hoje em dia a população está sofrendo mais do coração ou menos que era antigamente? Olha, é interessante, Roberto. Eu acho que existe uma parte da população que está melhorando, está praticando mais exercício, está se preocupando mais com a saúde. Eu acho que tem uma parte da população que realmente está melhorando. Mas, se a gente for comparar com a década de 60 e 70, em que as pessoas tinham um trabalho muito mais manual, não tinha tanta comodidade, né, sedentarismo, tinha menos cigarro. Então, eu acho que está meio a meio. Mas eu acho que, graças a Deus, pelo menos aqui em São Paulo, a gente está vendo que a população está começando a se conscientizar um pouquinho mais aí sobre saúde. É que acontece, vocês estão falando do Dr. Nabil, né? É interessante que eu tenho um problema de artrose. Sim. Artrose brava, 4 anos. Então, eu me impedia de fazer ginástica, fazer exercício, que doía, não tem como fazer. Eu dava daqui até a porta, doía. Então você vai. Ao contrário, ele já nem levantava mais. Daí, você estava no chão, você não tem uma corda para subir, não conseguia subir mais. Ia reduzindo isso tudo. Eu falava, tem que botar prótese. A prótese na minha cabeça era um negócio, vai estourar minha perna do pé até a cabeça, fazer um negócio, botar um negócio desse, vou começar a andar, se escuta muita coisa, esse negócio. Fui protelando 3, 4 anos, né? O meu sonho, sabe qual era? Botar meio no pé esquerdo. Não conseguia. Botar meio no pé esquerdo, não conseguia. E uma vez estava sentado, que eu não conseguia nem levantar direito. No seu lugar aqui, chegou o doutor Nabil. E ele falou um negócio para mim interessante. Ele falou assim, você sabe que ele não sabia do meu caso. Não sabia. Ele falou, muitas vezes tem pessoas que podem fazer uma determinada cirurgia, que poderiam arrumar a vida dela e não fazem. Quando ela resolve fazer, ela está com problema de pressão alta, está com diabetes, e não consegue fazer. E perdeu a chance na vida de ficar... Eu só fiquei olhando para ele. Na hora que ele saiu, ele estava na porta, eu já estava telefonando para a minha ortopedista, já marquei cirurgia com ela. E é uma grande verdade, né, Roberto? Nossa. Porque assim, eu brinco, e é uma verdade, que todo tratamento, cirúrgico ou não, a gente faz para melhorar. Não para piorar, né? Se for para piorar, não precisa fazer nada. Tem lógico. Então, toda vez que a gente indica, é porque a pessoa tem que ter uma melhor qualidade de vida. É claro que todo procedimento cirúrgico é um pouquinho temerário, né? Você fica com medo, fica com receio. Não é 100%, né? Nem é 100%. Nada na vida é 100%, né, Roberto? Mas, assim, quando a gente indica, é realmente para melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Sim. Não, e a gente é enganado em termos pela mídia. A gente estava falando uma coisa muito interessante, suplemento. Outro dia, eu gosto muito desse podcast, que a gente começa a ouvir umas coisas interessantes. Aí uma pergunta que eu fiz, falando sobre artrose, que eu fiz para um nutrólogo, um cara muito bacana. Falei para ele, escuta, esses remédios, condoitina, com não sei o quê, para evitar... Ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta para você, como que é a vascularização dentro da cartilagem? Eu falei, quase nenhuma. Você acabou de responder. Como que chega? Como é que chega um suplemento nutricional num lugar que não tem... Eu falei, o meu queixo parra. Eu tenho uma posição muito firme quanto a isso, sabe, Roberto? Qual a sua posição? Eu acho que suplemento, o nome já diz, é para suplementar. Tem que aplaudir esse homem, cara. Então, assim, se você já tem uma alimentação saudável, se você não tem nenhuma outro déficit no organismo, você não tem nenhuma doença, se você come bem, você não precisa suplementar.
Ah, mas e os atletas? Claro, aqueles atletas de alta performance, o triatletas, aqueles atletas olímpicos, muitas vezes eles têm uma necessidade energética que eles não conseguem suplementar só com alimentação. Aí esses indivíduos sim valem a pena a gente dar um suplemento. Agora, para a grande maioria da população que se alimenta bem, que não tem doença, que não tem perda dessas substâncias, não faz muito sentido a suplementação. O que eu costumo orientar meus pacientes, que eu tenho bastante atleta, né, como paciente, é assim, aqueles pacientes que vão ter mais do que 1 hora de atividade física intensa, aí vale a pena suplementar com maltodestrina, palatinose, que são aqueles que vão dar energia para ele continuar fazendo exercício, né? Mas isso é quando passa de 1 hora de exercício, porque acaba o estoque, ele precisa suplementar. Mais de 1 hora. Exato. Agora, se ele já tem uma alimentação adequada, vai fazer 1 hora de atividade física, que é o que a gente preconiza como mínimo para a população, não é necessário. Só a alimentação já supre. 1 hora por dia ou por semana, no meio do ano? O que diz a maioria das sociedades são de 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada. Uma caminhada, uma bicicleta, isso já dá... Caminhada é bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ou 75 minutos de atividade física intensa. Corrida, longas distâncias de bicicleta. Se você for dividir isso na semana, Roberto, você vai ter quanto? Vai ter 15 minutos por dia, 5 vezes na semana. Verdade. Mas já está tendo algumas mudanças que isso é o mínimo. Mas você pode chegar a 300 minutos de moderada e 150 minutos de intensa. E quem faz mais, ou seja, 300 por semana de moderada e 150 de intensa, morre menos. E isso é interessante porque a mortalidade por todas as causas. Então, a atividade física, Roberto, ela é super importante para evitar doenças. Sim. Então, você pode evitar colesterol, você evita diabetes, você evita um monte de tipo de câncer, só pelo fato de você realizar uma atividade física contínua. Sempre lembrando, não é aquele atleta de final de semana, né? Vai fazer um churrasquinho, jogar uma bolinha e contar aquilo como atividade física. Não, atividade física tem que ser regular. Levantamento de peso não é levantar o copo de cerveja, né? Exatamente. Não, mas eu faço o mesmo movimento. Isso não é, gente. E muito bacana você falar isso, sabe por quê? Eu acho que quando a gente vai falar de atividade física, as pessoas acham que a atividade física tem que ser aquela que você sai que parece que tá morrendo, né? Que chega... Aquele malhadão, aquele... tá todo malhado, grande. Não é nada disso. A atividade física ela tem que ser prazerosa. Até porque ela libera endorfina, ela te dá uma sensação de bem-estar. Né? Então existe uma frequência cardíaca. Um lugar bonito, gostoso. Tem que ser prazeroso, né? E existe uma faixa ideal de treinamento, que cada um tem a sua. Então, consulte seu médico, faça o exame da esteira, para você saber qual que é a sua faixa de treinamento, isso é super importante. Mas aquela pessoa que está fazendo uma atividade física, que não consegue nem conversar com a pessoa do lado, muito provavelmente ela está fazendo acima da faixa dela. Em vez de trazer benefício, muito provavelmente isso pode causar algum problema no futuro. Eu fiquei 4 anos parado. 4 anos parado. Por causa da artrose. Judia, né? E eu sempre gostei de academia, esse negócio todo. Agora parei. Gente, faça. Prótese, nossa, é que nem. Eu falo que foi que nem tirar um nervo do dente, que está com o canal doendo. A hora que eu fiz, no dia seguinte, era 24 horas por hora. Com dor, né? Com dor. Você não falava, eu estava fazendo podcast, fazendo massagem. Até quem me vê no podcast, eu estou assim, cada dor. Não dormi à noite. Né? Eu resolvi fazer. Faça, gente. Tirou no dia seguinte, já comecei a andar. Hoje eu ando 4 km por dia, todo dia. Perfeito. E de fim de semana, 8 km. É isso. Sábado e domingo, 8 km. Mas todo. Hoje eu vou. Hoje, porque eu tive que vir para cá esse negócio, mas parece que é uma coisa que faz parte da minha vida. Tem que fazer. Sabe o que é interessante? Tem muita gente que fala isso, né? Quando você vai começar um programa de atividade física, né? Você tem que fazer uma avaliação para saber se você está saudável, etc. Mas no começo é muito difícil, né? Sim. Nos primeiros 20, 30 dias de atividade física que você começa, você fala, nossa, por que eu não estava em casa com minha família, com minha esposa, com meus filhos? Então... Mas olha que dado interessante. Depois de 16 semanas, de 14 a 16 semanas de treinamento, de 3 a 4 meses, você não consegue mais parar. É interessante. Parece que faz falta, mesmo. porque você libera endorfina, que é aquele hormônio do bem-estar.
acaba virando um vício. Mas um vício bom, né? Vício bom. É o vício bom, Sim. porque evita que você tenha um monte de doença. E você se começa a sentir falta, você não consegue mais não fazer. Não, eu tô aqui hoje. Você consegue não mais fazer, Roberto? Hoje eu fui dormir 2, 3 horas da manhã e tinha que acordar, falei, nós tinha que acordar 5 horas para fazer caminhada. Eu não fiz. Eu tô com peso na consciência, eu preciso chegar em casa para fazer esse negócio, eu vou fazer hoje. Então é isso mesmo que acontece, essa endorfina que precisa. A endorfina libera, você tem uma sensação de bem-estar. E olha que interessante, muitas vezes você, além de evitar doenças mais graves, você pode tratar doenças que você já tem. Pacientes hipertensos, leves, não aqueles pacientes muito hipertensos, mas para aqueles pacientes que estão começando a ter pressão alta. Se você coloca um programa de exercício para eles, muitas vezes eles não vão precisar tomar remédio. Eles controlam a pressão. A cada 1 hora ou 2 horas de atividade física por dia, você diminui a sua pressão arterial por até 24 horas. Olha. Você tira remédio, Roberto. Você vai ver que a pessoa não precise tomar aquela medicação só pelo fato de ter uma vida mais saudável. Quando isso é associado ainda a uma boa alimentação, então, né, você tem o milagre da cura, né, Roberto? Sim. Você consegue fazer com atividade física e alimentação. Então é muito importante a gente expandir esse conhecimento e orientar as pessoas que a prática de exercício, ela é essencial, ela tem que fazer parte do seu dia a dia. Igual tomar banho, igual escovar os dentes, você tem que ter a sua horinha de prática de exercício para cuidar do seu corpo. Tem que cuidar do organismo, né? Que o que a gente vê, muitos amigos até falam que a gente ouve, que o cara vai no uro de 6 meses. Vai no urologista de 6 meses. Aí eu falo, quanto tempo você não vai no cardiologista? Ah, faz muito tempo que eu não vou. Por que o pessoal cuida tanto, vai tanto no uro, tem uma preocupação sexual, vamos falar assim, né? Qualquer coisinha já está no uro. Eu acho que tem alguns pontos interessantes. O que eu acredito mais é que, principalmente os homens, eles só vão quando eles sentem um problema. Eles não têm, a gente infelizmente ainda não tem essa cultura. O coração dói. O coração, dor só quem teve infarto sabe, dói. Não, eu digo, você começa a ter uma dorzinha no braço, alguma coisa está errada. O coração dá essa você tem que estar o coração ele pode dar sinais que está com problemas. Arritmias, assim, arritmia é uma delas, aquela palpitação, a tontura e mal-estar, o cansaço desproporcional. Mas você estava acostumado em sair para comprar pão. E você sempre andava lá seus 300, 400 metros e ia bem. Mas tem causa... Cara, viu um filme de terror. Arritmia, vou procurar o médico. Não sei, tem. Claro, tem sem motivo aparente, né? Certo. Mas vamos supor, você ia na padaria comprar pão, você andava 300, 400 metros, agora você não está mais conseguindo, você está sentindo mais cansaço. Opa, peraí, alguma coisa está diferente, né? E dor no peito, que a gente chama que é a angina, ela já é também um sinal de alerta. Aqueles indivíduos que têm aquela dor no peito de forte necessidade. Eu não faço questão, mas diz que dói muito, né? Ah, dói. A pessoa sente uma dor. A pessoa faz aquela cara, põe a mão assim, negócio. A gente fala que é uma dor fechada, né? Ela fica mais quietinha. Mas isso é interessante também a gente falar, sabe, Roberto? Porque a manifestação da dor do infarto, da angina, ela pode se dar de várias maneiras. Em mulheres, o mais comum não é aquela dor no peito. Em mulheres, o mais comum é a dor na boca do estômago. Ou nas costas. Então, muitas vezes ela acha que é só eu tô com uma dor de estômago, alguma coisa que eu comi, e às vezes pode ser um infarto. Pode ser um sinal que alguma coisa no coração não está errada. Né? Aquela dor mais típica, que é aquela dor precordial, que é na região do lado esquerdo do peito, que pode ir para o pescoço, pode ir para o braço, essa é a mais tradicional e as pessoas já estão avisadas. Mas existem outras maneiras de aparecer dor, como na boca do estômago, nas costas, no pescoço. O que acontece se a pessoa sentir uma dor assim no peito? É super importante procurar um atendimento médico. Imediatamente, porque sentir dor não é normal, né, Roberto? Estou andando no shopping, aí você sentir essa dor, o que eu faço? Vai para o ambulatório do shopping. Dou berro, não consigo andar. Você tem que procurar um serviço de emergência, porque isso pode ser um dos alertas de infarto ou de angina, e você tem que resolver. Mas o que a gente preconiza, Roberto, é exatamente não deixar chegar nesse ponto, né? Que é a avaliação do check-up e a pessoa conhecer o seu corpo. Eu acho que isso é o mais importante. Então faça uma avaliação anual, vá no seu cardiologista, tenha um médico de confiança para ele poder te avaliar e evitar. Já existem exames, Roberto, para você ter uma ideia? Tem um exame que se você tiver 1% de gordura dentro da sua coronária, a gente já vê. Ah, é 1%? Mas é perigoso, e o infarto, ele vai acontecer normalmente, ele pode acontecer em qualquer fase, mas normalmente ele acontece naquelas placas que já são ou maiores ou são placas instáveis, que a gente chama. São aquelas placas que podem obstruir, mas ela já tem, em média, 50%, 60%, 70% de obstrução.
E já tem exames preventivos, que se você tiver 1% eu já vejo. O que é infarto? Infarto é a interrupção da corrente sanguínea para um músculo. Você pode ter infarto na perna, você pode ter infarto na cabeça, cerebral, que é o AVC, e você pode ter infarto no coração. Então, entupido. Quando tem a interrupção do fornecimento sanguíneo, a gente chama de infarto. Infarto. E dói? Dói. Todo infarto dói. Mas é um aviso do organismo. Isso. A célula vai morrer. Né? Ela não vai receber mais oxigênio e ela vai morrer. Então isso causa dor. Algumas pessoas, mas essa dor é muito pessoal, sabe, Roberto? Os pacientes diabéticos, que por causa do diabetes eles têm uma menor sensibilidade, porque o diabetes ataca o nervo, então a pessoa que tem menos sensibilidade, então eu tenho alguns pacientes diabéticos que infartaram e não tiveram dor. Né? Então também existe, mas o mais comum é ter dor. Então tem esse diferencial? Tem esse diferencial. Sim. Algumas pessoas, principalmente pacientes diabéticos, que não estão controlados ou que já têm um diabetes de muitos anos, eles também podem ter infarto sem dor. Mas a grande maioria tem dor. Quando é reversível e quando não é reversível? É assim. Quando a pessoa morre. Não é reversível. O infarto é uma obstrução. Então você tem tempo de chegar no hospital e a gente tentar abrir essa artéria. Então a gente pode fazer isso através de cateterismo, a gente pode fazer isso através de cirurgia, ou a gente pode fazer isso através até de medicação, né? Então existe um tempo para você poder chegar. As pessoas que já tiveram infarto, a gente tem um negócio chamado reabilitação cardiovascular. Ou seja, no pós-infarto a gente consegue tratar para o coração melhorar, mas um pouco de sequela normalmente fica. Mas a pessoa consegue ter uma vida normal muitas vezes, desde que tome certos cuidados e faça o tratamento de forma correta. Mas existem alguns infartos, principalmente aqueles que são muito proximais, são muito perto da irrigação de todo o coração. Esses infartos às vezes são um infarto fulminante, aquele que a gente não consegue recuperar. Fulminante, que você diz, é aquele que não que leva a óbito, a pessoa morre depois do infarto. Tem idade para isso? Não tem idade para isso. Qualquer idade. É mais comum a partir da 4ª década de vida, depois dos 40 anos de idade, mas já existe, e nós estamos numa fase, infelizmente, por conta de estilo de vida, de tabagismo, de obesidade, que a gente já está tendo pessoas com infarto com menos de 30 anos. Eu li uma vez, acho que não deve ser verdade, que ele falou assim que até os 40 anos existe maior possibilidade de ter infarto fulminante. Depois dos 40 anos... que vão fazendo mais veias, mais artérias, é papo isso, né? Não, existe um fundinho de verdade nessa história. Eu vou explicar rapidamente, que eu acredito, né? Não, pode ficar tranquilo, que o podcast é seu aqui, cara. Eu sou convidado. O que acontece é o seguinte, a doença aterosclerótica, que é a deposição de gordura no vaso, que leva ao entupimento, ela é uma doença muito insidiosa. Ela demora, ela não é de uma hora para outra, né? Ela vai crescendo ao longo do tempo. Sim. Então aquelas pessoas com menos de 40 anos que já tiveram um infarto, é porque é muito mais agressiva a doença dela, porque normalmente ela demora mais para isso acontecer. Sim. Quando você tem esse evento depois dos 50 anos, muitas vezes o seu próprio corpo já criou outras maneiras de suprir essa necessidade. Quando você artériazinhas, rosinhas suplementares. Começa a criar atalhos, né? Sim. Quando você tem muito jovem, não deu tempo de criar esses atalhos. Então, normalmente, o infarto no paciente mais jovem pode ser um pouco mais grave. Tem uma vantagem, então? Tem mais idoso? Da experiência, né? Nossa, uma vantagem. Não é só estacionar no lugar. Você acha, então, que o que estão... Já li também que a pessoa está falando que atualmente pessoas estão morrendo mais de câncer, estão morrendo mais de hipertensão. Mas será que... Atualmente as pessoas estão morrendo mais ou que a expectativa de vida da população está sendo maior que antigamente? Sem dúvida, a expectativa de vida melhorou muito. Bem. Eu acho que também hoje a gente faz muito mais diagnóstico. Então, hoje a gente vê quando a pessoa está com infarto. Antigamente a pessoa morria e não sabia por quê e ninguém dava muita bola. Porque morreu, não sabe por quê. Né? Não fazia esse acompanhamento. Hoje a gente faz mais diagnóstico. A gente sabe o que está acontecendo. Então eu acho que é muito mais uma questão de fazer mais diagnóstico, da maior expectativa de vida, sem dúvida nenhuma. Mas também é bem verdade que a gente está mais... Eu acho que isso está começando a mudar, mas a gente está mais sedentário, né, Roberto? A população geral está mais sedentária, continua fumando. Que mata é série, né? Exato. Série, aquela série que você tem que ver outro, tem que ver outro, tem que ver outro, tem que ver outro, tem que ver outro. Aí você vai dormir 3, 4 horas da manhã, deixou de ir na academia, deixou de fazer as coisas, quer dizer...
É equilíbrio, né, Roberto? Eu acho que a grande palavra é equilíbrio. Você tem que guardar uma horinha para cuidar da saúde física do seu corpo, tem que guardar uma horinha para a saúde mental, aquele descanso, aquele bate-papo gostoso. Alimentação. A alimentação, você tem que ser equilibrada. Claro, você quer comer alguma coisa mais gostosa no final de semana? Perfeito. Mas durante a semana, tente ter uma alimentação mais equilibrada, porque isso vai te dando mais tempo de vida. O seu corpo vai ficando mais saudável e você vai envelhecer de uma forma mais saudável. Né? Eu brinco que não tem horário, não tem tempo para você começar a fazer atividade física. Você pode começar com 10, com 20, com 50, com 60 e até com 80 anos. Mas faz. Independente do momento em que você começar, isso vai trazer benefício. Aí pode comer creme brulee? Pode. Sempre pode. Né? Pode comer o creme brulee. Desde que você consuma o creme brulee, desde que você faça atividade física para poder comer o seu creme brulee. O problema é você comer o creme brulee todo dia e não fazer atividade física. Aí acaba sendo um problema. Aquela casquinha de açúcar por cima, aquele judia, né, cara? Nossa senhora, você fala, não vou comer, não sei o que, aí chega, ela fica olhando para ela, para você, vou andar mais, vou sair correndo aqui para andar mais, né? Então, o que é arritmia? O pessoal fala tanto disso aqui. O que é arritmia? A gente vê ritmo, mas o tempo coisa mais ou menos com a dança, com não sei o quê. O ritmo é uma coisa sequencial. Né? Tem alguma coisa a ver com a arritmia? Não bem isso mesmo, né? O nome já diz, né? Sim. O coração ele bate com uma frequência cardíaca. Então ele bate 80 por minuto, 80 vezes por minuto, 80 batimentos. Não, é um exemplo. Essa é a média da população, 80 por minuto. Então ele vai bater ritmado, né? Ele vai batendo sempre no mesmo ritmo. A arritmia é quando ele não bate no mesmo ritmo. Então ele tá batendo com 80, de repente 95, de repente 50. Exato. E o que ocasiona isso? Algumas coisas podem ocasionar, né? Existe o pós-infarto, pessoas que já tiveram infarto podem ter arritmia. Existem as pessoas que abusam de, por exemplo, energético com bebida alcoólica. Isso, fala aqui um pouco desse negócio aí. Que a gente vê a molecada toda, chega na balada, energético e uísque, energético e cachaça, energético não sei o que tal. Isso é uma bomba, não é? Isso é muito perigoso, né? Porque o energético, ele é um estimulante. Né? Então, muitas vezes ele vai ter uma grande quantidade de algumas substâncias. Por exemplo, existem energéticos que têm 300, 500 miligramas de cafeína em uma latinha. Meu Deus do céu. Isso é muita coisa. E a cafeína é um estimulante. Junto com isso, tem taurina, que também tem grandes quantidades de taurina. E de outras substâncias, pó de guaraná, ginseng, etc. E esses todos são estimulantes. E eles podem acelerar o coração. E esse aceleramento pode desencadear um negócio chamado fibrilação atrial ou uma arritmia. Por conta de estímulo adrenérgico mesmo. Você está liberando adrenalina na corrente sanguínea que está fazendo seu coração bater mais rápido. Eu gosto de falar coisa errada que eu fiz, que além de ser uma confissão, serve de exemplo para o pessoal não fazer, né? Eu tomo de manhã uma vitamina, alguma coisa assim. Me deu na cabeça, não consultei ninguém. Me deu na cabeça e falei assim: poxa, eu sabe o que eu vou fazer? Vou começar a colocar nessa vitamina. Você vai cair na cadeira. Uma colher de café solúvel. No meio da vitamina? Na meio da vitamina, todo dia. Vitamina. Se faz bem, eu não sei, mas não deve ser muito gostoso, né, Roberto? Eu comecei a tomar, depois de uma semana que eu tomei, eu acabei de tomar, meu coração fez. Falei, cara, vou morrer. É uma arritmia? Pode ser uma arritmia ou pode ser só uma aceleração. Sim. Mas sim, pode ser uma arritmia também. Eu quero café. Mas acho que vale a pena a gente falar até para o pessoal também não ficar com muito medo, né? Existe uma dose. Eu fiquei com medo da hora. Né? Quando acelera o coração. Mas existem doses seguras de cafeína. Cafeína não é que cafeína é proibido, que faz mal, etc. É que em grandes doses. Eu quero de sopa de café. Ó, só para você ter uma ideia. A gente acredita que até 200 miligramas de cafeína dia não faz tão mal. Quer dizer, não traz maiores consequências. 200 miligramas de cafeína é mais ou menos uns 6 a 7 expressos dia. Tu toma menos que isso. Quer dizer, normalmente a pessoa toma menos que isso. E o café coado, né, que a gente chama, aquele café coado, a quantidade de cafeína é pequena. Então, você nunca vai chegar em 200. É melhor o coado do que o expresso, você disse? O expresso é mais gostoso, né? Mas na quantidade de cafeína, sim. Mas são poucas as pessoas que tomam mais que 7 por dia, né, Roberto? Então, na verdade, não tem problema. Quando passa de 300 miligramas de cafeína, aí a gente já sabe
que existe uma tendência a ter mais arritmia. Então por isso que a gente fala, aquelas pessoas que suplementam com cafeína, que tomam aquelas cápsulas de 200 miligramas, 300 miligramas, e aí vai lá e toma um monte de café, essas pessoas elas estão mais sujeitas a ter essas alterações. E sempre lembrando que não tem cafeína só no café, né? O chá preto, por exemplo, tem mais cafeína do que o café. Verdade, né? O chá preto tem mais cafeína do que o café? Chá mate tem cafeína. Você tá brincando? Verdade. Essas colas da vida tem? Também tem. Também tem. Tanto que existe, né, já marcas de refrigerante que põem sem cafeína, porque a maioria tinha cafeína, né? Então é uma das composições. Então é bom ficar de olho, né? Porque às vezes você só presta atenção na sua cápsula ou no seu cafezinho, mas tem outras coisas que também tem cafeína. O que é mais perigoso, arritmia ou hipertensão? Eu acho que os dois, né, Roberto? A hipertensão é a doença mais prevalente no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo. Mais prevalente no mundo? Das doenças cardiovasculares é a mais prevalente a hipertensão. O que gente acredita hipertensão? A hipertensão é pressão alta mesmo. Hipertensão, pensa que é coisa alta. O que é pressão? Eu costumo explicar para meus pacientes de uma forma lúdica, que é a força que o coração faz. Então, quando a gente fala que a pressão está 12/8, né, que é o mais comum, o coração está batendo com uma força de 12 e ele relaxa com força de 8. Então, é a força que o coração tem que fazer. Para quê? Para fazer o sangue andar no seu vaso. Quando o seu vaso ele contrai, ou ele tem uma dificuldade do sangue andar, ele proporciona que o coração tenha que fazer mais força. E essa mais força é a hipertensão. Então, é uma resistência do vaso à passagem do sangue. Mata. Isso é hipertensão. Mata. É uma das principais causas de mortalidade no mundo. Sim. E o que é estilo de vida? Não, tem genética, sim, mas com certeza, pacientes obesos têm mais chance de ter pressão alta. Pacientes diabéticos têm mais chance de ter pressão alta. Pacientes sedentários, só o fato de você não fazer atividade física, tem mais chance também de ter pressão arterial. Mas a grande sacada, eu acho, Roberto, é que tem cura. Quer dizer, cura não, tem controle. Então, os pacientes que são hipertensos, principalmente aqueles que têm hipertensão primária, aquela que é genética, seu pai tinha, sua mãe tinha, você também vai ter, a gente já tem, graças a Deus, a medicina já evoluiu a um ponto que é muito difícil não ter controle de hipertensão arterial. É remédio crônico todo dia. Na grande maioria das pessoas, sim. Mas você consegue diminuir ou até atrasar a necessidade dessa pessoa tomar remédio quando ela tem um estilo de vida mais saudável, como atividade física e alimentação. Você fala de estilo de vida, uma vez fui na Disneylândia, cara. E é interessante que você vai, nem sei se é bullying ou não é bullying, mas eles colocam uma cadeira logo na entrada, que tem aquelas filas enormes, né, para você naqueles principais montanha-russa, brinquedos, suas filas. E logo no começo tem uma cadeira que é para a pessoa sentar, por isso que eu falo, não sei se é bullying ou se não é bullying, a pessoa sentar, se não conseguir colocar o cinto, você nem sobe, o cara nem sobe. Então, eu achei, que eu ficar muito tempo na fila, né? Eu achei interessante a quantidade de pessoas nos Estados Unidos que chegava e não conseguia botar o cinto, então nem subia. Aí eu falei, olha que interessante a quantidade de pessoas. Aí eu fui no hotel, o café da manhã, aí eu vi o porquê disso. Que é impressionante o café da manhã do americano. É bacon, é donuts, linguiça, maionese, coisa gordurosa. Mas é interessante que tem um apelo visual que você dá vontade de comer. Sim. Dá vontade, você vê o pessoal comer, você acaba pegando também. Eu gastei ganhei um pouquinho de ticket, né? Eu gastei no primeiro dia, gastei todos meus tickets, mas eu nem consegui comer tudo aquilo. É interessante a gente falar sobre isso, porque até pouco tempo atrás, Roberto, a gente acreditava, até 2 anos atrás, na verdade, é muito pouco tempo mesmo, a gente acreditava, existia uma teoria que a obesidade ela não é um fator de risco cardiovascular independente. O que isso significa? O famoso gordinho saudável. Né? Feliz. Todo gordinho é feliz. Mas aquele gordinho que não tem pressão alta, que não tem colesterol, que não tem diabetes, não, esse não tem maior de risco cardiovascular. Sim. Saíram estudos, grandes meta-análises, grandes estudos realmente muito bem feitos e controlados, que mostrou que o fato da pessoa ser obesa aumenta o risco dela morrer de infarto.
Faz da pessoa mesmo. Então a obesidade hoje ela é um fator de risco independente, como o cigarro, Independente de como, diabetes, independente de qualquer coisa. Só o fato da pessoa ser obesa, Sim. ela tem o maior risco de ter infarto, derrame e morte. Então ele é um risco como cigarro, como colesterol, como diabetes e como sedentarismo. Quer dizer, só vai tendo uma somatória se tiver todas essas coisas. Exatamente, você vai somando. E infelizmente nos Estados Unidos eles já têm uma epidemia de obesidade. Tem. Mais de 50% da população tem sobrepeso. Nossa, E tá 20%, e 20% obeso. Era um terço. E infelizmente o Brasil está indo para o mesmo caminho. Tá. Né? Então a gente já tem uma grande parcela da nossa população, que já mais de 40% da nossa população está com sobrepeso. Eu sei que é esquisito falar o que deveria ser feito, o que não deveria fazer. Precisasse fazer tanta coisa a nível de Brasil, mas não seria realmente interessante, pelo menos, fazer uma campanha a nível de televisão, a nível do sei o quê, dizendo o que é isso. Uma coisa eu não tenho pública, dúvida. Né? Eu acho assim, a alimentação do brasileiro na década de 70 era uma alimentação ok, né? Sim. A gente tinha o arroz ou feijão, comia a sua proteína, carne, frango e a sua salada. Esse era o prato do brasileiro, né? Na década de 60. Sim. O que é hoje? Hoje é macarrão, é sanduíche, é fast food porque é mais rápido. E isso a gente importou da cultura americana, né? Em vez de a gente seguir a cultura europeia, que é muito mais saudável nesse sentido, a gente acabou incorporando a coisa da rapidez, da facilidade da alimentação, mas que são industrializados, que trazem maior risco, são aquelas comidas ricas em gorduras saturadas, aquelas alimentações ricas em carboidrato, e tudo isso agrega risco cardiovascular sem dúvida nenhuma. E a própria vida que a gente leva. Eu gosto também dos exemplos aqui. Ontem eu acordei de manhã, fiz ginástica, os exercícios que eu faço de manhã já faz parte da vida. Não tomei um café, mas tomei aquela vitamina que eu tomo. Não cafeína não café, gente. Uma vitamina com fruta e sem negócio. Aí eu fui, não deu para almoçar, a tarde toda não deu para tomar nada, só café. Tomar café, não sei o quê. Não deu para jantar. Do jantar fui num programa de televisão à noite, fiquei até 11h30 nesse programa de televisão da noite, saí lá da região de Barueri, tudo fechado. A única coisa estava eu, mais duas amigas. Falei, puxa vida, encontramos só um fast food aberto. Fome, doido de fome. Então ficamos o dia inteiro sem comer, eu e elas com uma fome enorme. Acabou cada um com baita de um beirute na mesa, com 4 queijos. Aí eu falei, você sabe que nós estamos fazendo errado. Então, ela falou, mas o que nós vamos fazer? O que pode fazer? Então, acho que a vida da gente no dia a dia vai impelindo a gente a fazer isso. E não tenho dúvida que a gente brinca bastante também lá com meus alunos e com meus pacientes, que eu falo o seguinte, ser saudável é mais caro, né? Você ir numa feira, comprar uma verdura orgânica, isso acaba sendo um pouco mais caro. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho também. Né? Mas realmente é mais saudável. Agora, as facilidades, bem entre aspas, do dia a dia, elas acabam trazendo também uma conta que você vai pagar no futuro, que é essa coisa de excesso de carboidrato, excesso de gordura saturada e etc. Eu acho que a gente tinha que sim ter uma campanha para a gente voltar um pouco como era antes, sabe? De ter uma comida mais saudável, mais natural. E isso eu não estou falando de vegetarianismo, de veganismo, nada disso. Só que você vai comer sua proteína animal, você vai comer o seu arroz, você vai comer, mas coisas menos industrializadas, as coisas mais naturais, né? E ter aquele hábito, é tão gostoso o hábito de alimentação em família, né, Roberto? Eu lembro que meu pai fazia questão que a gente jantasse, né, os filhos, a família toda em volta da mesa. Eu venho de família metade italiana com árabe, né? Então todo mundo tudo em volta da mesa. Tudo em volta da mesa. E era muito gostoso, né? Então todo aquele ritual. Sem ligar a televisão, né? Sem ligar a televisão, imagina. E celular, então. Não pode. Aqui. Não fala nada. O único momento que você tem de falar com o teu filho, você vai falar uma coisa com ele, peraí, pai, que eu quero ouvir o negócio. Exato. Né? É tão gostoso essa interação, eu acho que a gente tinha que voltar um pouco para trás. Mas sem dúvida, eu acho que falta medidas de saúde pública em relação à orientação. Por exemplo, o tabagismo, nós temos uma lição de muito sucesso da saúde pública. Realmente os níveis de tabaco no país diminuíram depois de todas as ações do governo e todas as ações das organizações, mas a obesidade continua aumentando. Diz que 33% das pessoas, dos jovens, estão com wipes na mão. É isso mesmo? Aqueles wipezinhos na mão. Que é um absurdo, né, Roberto? O que você fala disso, hein?
Eu acho primeiro, absurdo. primeiro assim, eu falo de uma forma bem firme. Primeiro que é proibido. Então não devia ter. No Brasil não existe legislação e é totalmente proibido. A gente foi nas portas do shopping e o cara vendendo. Tem um monte, né? Mas é contra a lei. Tudo coloridinho, né? Exato. Bonitinho. Tu já não sabe, pensei que era isqueiro. Olha, porque na minha inocência. Você vende isqueiro? Não, é wipes. E eu acho que, e além disso, a segunda coisa, por ser proibido e não ter uma regulamentação, você não tem a menor ideia do que tem lá dentro. Então muitas vezes você está inalando coisa que você não tem nem ideia do que seja. E tem os falsificados, né? Demais. Quer dizer, 90% falsificado. Sim. Que vem. E a terceira coisa que eu acho que é o mais preocupante para nós, que nós estamos criando uma geração, que no futuro a gente vai ter muito problema, é que como não tem cheiro, e não deixa aquela sensação de cheiro na mão, na roupa, no ambiente, a pessoa acaba fumando muito mais. Então, e elas também fumam cigarro junto, ou seja, você vai só agregando risco. Então, é muito preocupante essa onda desses dispositivos. Assim, ó, eu não fumo, eu só vou atrás de narguilé. Então a gente precisa contar pra ele que sim, ele fuma. Fuma, né? Eu falei pra ele, cara, eu sou idiota, você fuma esse negócio aqui. Cara. Não fumo não fumo nem, eu odeio cigarro, mas narguilé é legal, que é sociável, não sei o quê. Eu falei, pô... Esse é o problema, né? E normalmente é porta de entrada para outras coisas. Sim. Mas eu acho que o grande ponto é esse. Você não sabe o que você está inalando. E em segundo ponto, você acaba fazendo muito mais por não ter aquela questão do cheiro, do mal-estar, e acaba agregando mais risco, né? Sim. Eu e meu irmão, nós nunca fumamos. Eu e meu irmão... a gente até meio aversão a cigarro, tudo com essa coisa, é interessante. Só que meu pai fumou, ele fumava Continental sem filtro. Mas uns 400, um atrás do outro, pegava sem filtro. Talvez seja por isso que vocês não pegaram a versão, né? Mas nós chegamos a fumar então, junto. Porque ele fumava vendo televisão. Com certeza vocês inalaram. Eu deitado aqui e ele fumava aqui, a fumaça vinha toda pra gente. Com certeza vocês inalaram uma quantidade. Claro que quem fuma tem muito maior risco, né? Mas você acaba aumentando também o risco de quem mora ao seu lado e acaba chegando passivo, é o fumante passivo. Sim. Existe isso mesmo? Sem dúvida nenhuma, existe. E aumenta o risco. Se a mulher estiver grávida? Você consegue passar algumas substâncias do cigarro, que são mais de 3 mil substâncias deletérias para o seu organismo. Algumas passam para o neném sim. Mas a gente orienta para não fumar durante a gravidez, né? Pelo amor de Deus, isso é um grande risco. Né? A indústria, né? Com uma indústria interessante que isso é olhos vistos, né? Que teve um decréscimo de fumantes mesmo de cigarro incrível. Né? Sim. Antigamente você ia em toda a festa, não fumando, era até meio sociável, né? Você, pô, Augusta, não sei o quê, o carrão, esse negócio passando, esse negócio, todo mundo com o cigarrinho na mão, né? A gente via os filmes desses cabelinho que arrumava, aquele negócio todo mundo com o cigarrinho na mão. Então, hoje em dia, até para lugares que são próprios, lugares de fumantes, negócio, você vê quase muito pouca gente que vai. E é segregado, né? O cara tem que... É segregado, né? Parece que tem um quadrado lá na televisão lá que eu fazia, tem um quadrado, parece que é porque o pessoal jogar coisa neles, aquilo lá. Né? Só que a indústria, na mesma hora, já deu essa desviada, agora vai ter esses wipes. Né? Já criou que não faz mal, e faz mal, né? Sem dúvida nenhuma, faz mal. Não é água. Sim. Até se fosse água, também não sei se faria bem, né? Você aspira água. Mas, sim, existe e faz mal, e me arrisco a dizer tanto quanto, ou até pior, muitas vezes, do que o uso do cigarro tradicional. Isso pode ocasionar a tal da morte súbita, que está toda na moda, você vê isso daqui, fala morte súbita, o que é essa morte súbita? Olha, interessante, morte súbita é qualquer morte inesperada, né, que acontece de uma forma repentina. Né? E a principal causa, eu vou falar dos atletas, que é o que eu mexo bastante, é a arritmia. 90% desses pacientes, a principal causa é a arritmia. Cenas impressionantes. Que a televisão é interessante. O que acontece, o caso, o cara já começa, parece que tem uns estagiários que vão atrás de todos os... Começa a ver, ó, aconteceu esse, em 1852, aconteceu isso daqui e tal, tem um monte de... Porque o cara é impressionante, aconteceu há pouco tempo, né, no jogo do São Paulo, né? Infelizmente, o cara andando, de repente o cara foi ficando, de repente caiu assim, o cara morreu, cara, o atleta morre assim? Sim, infelizmente sim. Então, aí existem algumas doenças que são mais comuns para esses atletas que levam à morte súbita. 90% das vezes a linha final é a arritmia, leva a arritmia, mas pode ser uma arritmia pós-infarto, pode ser uma arritmia pós-miocardite, que é uma inflamação, uma infecção no coração, normalmente ocasionada por vírus.
Pode ser que ele tenha alguma doença genética, como aconteceu com o Serginho. Lembra do caso do Serginho há 20 anos atrás? Que ele tinha uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica. Então, e o que deixa a gente mais triste é que a grande maioria dessas mortes poderiam ter sido evitadas. É isso que eu ia te perguntar, cara. Daria pra... Não tem um departamento médico? Que uma coisa, quando eu jogava vôlei, porque artroses, pronto, eu jogava vôlei, né? Mas não tinha fisiologista, não tinha médico. A gente jogava, que era louco, pulava e todo negócio, se arrebentava inteiro. Mas hoje em dia você vê departamento médico, departamento não sei o quê, e não são times assim de várzea, são times. Hoje em São Paulo tem uma lei que é obrigatória eles fazerem avaliação cardiológica sempre no começo do ano. Esse rapaz não fez, esse que morreu no Fez, São Paulo? Parece. Ele é uruguaio, né? Mas a gente soube que ele fez alguns tipos de exame, mas que realmente não tinha sido detectado nada. Então ele entra naquela porcentagem de realmente casos mais raros, como miocardite, canaliculopatia, são doenças que às vezes a gente não consegue pegar nos exames. É raro, mas no mais de 95% das vezes, se o paciente tem alguma alteração, se o atleta tem alguma alteração, a gente consegue identificar na avaliação pré-participação, que a gente chama, que normalmente são realizados uma vez por ano. Então a gente pega, se ele tiver uma doença genética, a gente vê nos exames, se a gente tiver uma placa de gordura no coração, a gente pega no exame. Então, a grande maioria a gente consegue evitar. A do esquerdo, que foi esse jogador do Uruguai, infelizmente foi uma fatalidade. E como seria o procedimento? Se tivesse descoberto antes? Depende do que... A gente não sabe o que ele teve, tá, Roberto? A gente não teve a divulgação aberta, mas muitas vezes, por exemplo, se for uma miocardite, esse paciente é afastado do esporte até a gente resolver o problema dele. E muitas vezes ele retorna para o esporte. Já tivemos vários casos. Agora, naquelas doenças genéticas adquiridas, que são tipo a miocardiopatia hipertrófica, a displasia ritmogênica do ventrículo direito, são doenças genéticas. Normalmente esses pacientes eles têm que ser afastados e eles não podem mais praticar atividade física. Mas a grande maioria dos pacientes a gente consegue liberar e fazer com que eles possam fazer o que eles gostam e até a profissão deles, desde que eles façam um acompanhamento. Mas sabe que é difícil a gente falar o leite derramado, aquela coisa, mas até em termos éticos, daria para ter salvo esse rapaz? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Para poder salvar, né? Mas tem um desfibrilador no local? Tinha desfibrilador no local. Usaram? Não sabemos dizer, na hora do campo não usaram. Sim. Não sei se usaram na ambulância ou depois, né? A gente não tem essa informação, mas tem. Agora é lei também dentro do país, graças a Deus, e é uma lei que tem que ser respeitada mesmo, que nesses grandes eventos sempre tem um desfibrilador para poder fazer. E tinha, né, uma ambulância com médico no local para poder utilizar. Existem alguns países, Suíça, essas coisas assim, que é interessante. Eu fui visitar um desses países pequenininhos todo, mas eu achei interessante que toda esquina tinha um desfibrilador. Eu sei, gente, eu estava falando de Brasil que você rouba, mas infelizmente a educação nossa ainda não chegou nisso. Mas isso é uma lei, né? Por exemplo, no shopping tem. Já passei aqui, tem. Mas lá é na rua, no poste. Sim, lá tem. E sabe o que é mais bacana nessa população? Eles treinam a população para usar. Treinam, né? Existe o Basic Life Sport, que eles fazem programas para treinar a população, que se você encontra alguém caído no chão, para você saber como fazer esse atendimento. O Brasil também tem esses programas, ainda não é tão disseminado, mas o Brasil também tem esses programas e pessoas treinadas para realizar esse primeiro atendimento. Shopping tem? Tem, por lei tem que ter. Prédios, estádios, shopping, center, locais de grandes aglomerações, por lei é obrigatório. E é o bombeiro que é treinado para isso? Todos os bombeiros são treinados, mas tem equipes do shopping também. Normalmente eles treinam equipes que também são treinadas. Se pegar um leigo para fazer isso, mata o cara, né? Na verdade, botar na cabeça, pum, olha que interessante, Roberto. Não, porque na verdade esses desfibriladores eles são semiautomáticos e automáticos. Então a orientação coloque a pá no peito do paciente, né? O adesivo no peito do paciente. E o próprio aparelho vai te indicar se é ou não para dar o choque. O próprio aparelho aparelho fala, pode dar o choque. Choque indicado ou choque não indicado.
Que não vai adiantar. Botar na cabeça do cara no aparelho não vai fazer. Ainda bem, né? Você não matava o cara. Deixa que eu sei fazer. Sem dúvida. Mas os automáticos é isso, né? A sua função é apenas colocar a pá. Né? A pá ou o adesivo, no caso adesivo. Sim. No peito do indivíduo, e o próprio aparelho identifica se ele está ou não com fibrilação atrial, uma fibrilação ventricular, ou se ele está com uma taquicardia ventricular, que são as ocasiões que está indicado fazer o choque. Pets tem problema de coração? Quem? Pets. Cachorrinho, sim, gatinho, sim. Pode ter, sim. Pode ter também. Pode ver, o tratamento é sempre... Basta ter coração, né? Basta ter coração. Basta ter coração que tem pode cachorro ter. obeso, né? Tem cachorro que vê, parece um porco. Tem cachorros com fatores de risco também. Sim. Né? Tem cachorros com hipertensão, com diabetes, com colesterol. Hoje em dia você vê criança com obesidade, né? Infelizmente. Muita criança, fast food, está indo muito, né? E a educação começa nessa idade, né, Roberto? Sim. Então, eu acho que é isso. A gente tem que orientar nossos filhos desde o começo a ter uma alimentação mais saudável, porque claro que é mais gostoso comer doce, claro que é mais gostoso comer carboidrato, mas traz consequências. Né? Hoje em dia, vocês estão até falando, fiz um outro podcast que eu até falei, vocês estavam conversando, né? Que antigamente o cara nasceu, queria ser médico, quer ser professor. Hoje em dia o cara quer ser influencer. Quer ser youtuber, quer ser influencer, TikToker, né? Então, existem uns exemplos bons. Igual, então no seu Instagram. O seu Instagram qual que é mesmo? Meu Instagram é doutor.ricardo Contesini. Doutor Ricardo, está aqui embaixo. Ricardo.contesini. Eu entrar no seu Instagram, seguir você, eu sei que tem informações adequadas, informações técnicas, informações que você pode seguir, uma coisa chamada credibilidade. Sim. Né? Mas tem muito influencer que tem influência com o grupo aqui, que os caras inventam regime da moda, né? Você vai comer pé de jabuticaba, vai comer, sei lá, caldo de parede, da moda. Acaba inventando umas coisas que não têm a função técnica. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né, Roberto? Sim. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a gente está numa era que a informação ficou tão fácil. É tão rápido, né? Você abre um celular, você tem a informação que você quiser na sua mão em tempo real, né? Então tem a coisa boa, né? Isso são as coisas boas que a tecnologia e a internet trouxe. Mas tem essa parte também que às vezes não é tão boa assim. Sim. Eu acho que a gente tem que acreditar em informações que são baseadas, que elas são cientificamente comprovadas, porque tem muita gente que está produzindo conteúdos que não são baseados em questão, que é só para atrair a atenção da pessoa. Então muitas vezes elas falam bobagens, coisas que não são reais, ou tratamentos milagrosos, ou revoluções milagrosas para perda de peso, para ganho de performance esportiva, etc., que não vai trazer benefício, pelo contrário, vai trazer malefício. Né? Que não são comprovadamente, cientificamente comprovadas a eficácia dessas terapias. E mesmo assim as pessoas estão falando e acabam só por conta de engajamento. É bom eu acho que isso. A gente vai ter que... você tem que seguir e ouvir pessoas que você confia, que tem um currículo, né, respeitável e que se baseiem em comprovação científica. Né? É interessante que hoje em dia parece que tudo é válido. Tudo é válido para a pessoa que vai fazer. Você acha o que você quiser na internet, né? Pro bom, pro mal, pro bem. Rapaz. Então você até pega uma pessoa com credibilidade, vai. Pegar o doutor Ricardo, credibilidade, não sei o quê. Você falou que não pode fumar, por exemplo. Você falou que não pode fumar. Aí eu quero crescer, né? Tem muito disso. Eu quero crescer, eu falo assim, o doutor Ricardo é furado, o que ele diz aqui, é furado, não sei o quê, tem que fumar é bom, não sei o quê, tal. Você vai falar, eu quero mais falar, doutor Ricardo, o cara falou que não, ele está totalmente ao contrário, não sei o que, tal. Aí o cara que segue o seu seguidor acaba fazendo exatamente o que o cara quer. Exatamente. Acaba seguindo ele também. Sabe, nós estamos com uma epidemia que a gente tem que tomar muito cuidado, Roberto, que é exatamente isso com o anabolizante. Sim. As pessoas estão banalizando a prescrição de anabolizante. Os anabolizantes, eles matam, eles trazem consequências para a saúde, eles aumentam a pressão alta, eles aumentam o risco de infarto, aumentam o colesterol, aumentam o risco de inúmeros cânceres. E as pessoas estão banalizando a prescrição de hormônio. Hormônio não é para se tomar se você não tiver uma doença específica que tem um hormônio baixo. Né? E as pessoas estão tomando os hormônios como uma forma de estética. E essa conta vai chegar. Né?
Só que está muito banalizado, então você acaba encontrando em Instagram, em TikTok, em várias páginas, indivíduos prometendo coisas mirabolantes em relação ao uso de modulação hormonal e de tomar anabolizante, que a gente sabe que isso vai trazer graves consequências. Estamos com uma geração que vai ter graves consequências, não só cardiovasculares, também como oncológicas, por uso abusivo de anabolizantes, de hormônios. Eles mandaram para mim, doutor, o senhor acabou de ganhar um implante de testosterona. Olha que absurdo. Eu falei, como assim? Como ganhei? Então, nós vamos te dar não sei o quê. Nós só queremos que você pegue e você fale, oh, gente, eu acabei de ganhar. Não conhece, não sabe a sua história, não sabe se você tem... na televisão. É um absurdo, né? Falei, é que... eu vou falar, eu tenho cabeça, tenho cabeça. Eu fui aqui, através do meu urologista, falei com o meu urologista, falei, ganhei. O cara, você quer fazer o que com isso? Você sabe que eu tenho? Ele falou, tá aqui, ele pegou o histórico, eu tô testosterona. Você vai, pra que isso? Pra que você vai tomar esse negócio? Não, até eu brinquei com ele, mas ele falou que é bom. Eu falei, é bom pra quê? Pra te dar uma dor de cabeça pro resto da vida, não sei o tal. Exato. Mas a mídia não acaba te levando, a pílula do sexo, o implante não sei o quê, o adesivo, né? Sim. O adesivo da felicidade. O gel. Né? O gel da felicidade, ainda põe os nomes assim, o gel da felicidade, né? Falou, cara, isso vai te dar isso pode ocasionar o quê? Uma dependência. Sim. A dependência, vai ter que pôr isso pro resto da vida. Exato. Sem precisar. Depois sem precisar, você vai ter que repor para sempre. Porque quando a gente fala de hormônio, você tem um órgão que está produzindo seu hormônio. Sim. Quando você traz um hormônio de fora, seja por boca, seja por pele, seja por veia, seja por onde for, você inibe a produção do seu órgão, ele para de produzir. E aí você não vai produzir mais sozinho, você vai ter que sempre ficar repondo. O problema é que essas pessoas estão repondo em níveis estratosféricos, né? Em níveis muito altos de hormônio, e que trazem consequências gravíssimas à saúde, gravíssimas. Não, ele mandou ainda escrever para mim assim, a única contraindicação que tem é que você vai sempre querer usar nosso, dá esse exemplo que isso vai fazer parte, vai trazer alegria, felicidade. As grandes sociedades médicas hoje já estão muito preocupadas com isso, já estão lançando até campanhas. Tem a campanha Bombas Tô Fora, que é da Sociedade de Endocrinologia, de diabetes, acho que também tá, de cardiologia, que eles estão querendo que a gente está informando, a gente está ensinando as pessoas dos riscos do abuso da utilização dessas substâncias. A minha mãe, a minha mãe faleceu. Eu acho que a pessoa falece quando você esquece dela. Não é? Então, meu pai e minha mãe estão vivos. Estão vivos porque eu lembro deles todo dia, esse negócio todo, embora não esteja com o corpo aqui presente, mas eles estão vivos. Então, minha mãe, ela teve tinha um problema, que ela teve que usar marca-passo. Marca-passo. Quando é que a pessoa sabe que tem que usar o marca-passo ou não tem? Que a minha mãe tinha que usar o marca-passo e realmente deu uma sobrevida para ela. A pessoa em si não vai saber. Quem tem que saber é o médico dela que tem que indicar. Muito bem, então vamos dar uma insuficiência. Normalmente são algumas indicações de marca-passos, né? A principal é bloqueio. Quando o paciente. Lembra que eu falei que a média da frequência cardíaca era 80 batimentos por minuto? 70 a 80 batimentos por minuto? Tem gente que bate com 30, com 20. Então existe um bloqueio, existe uma alteração no sistema de condução do coração que comanda o coração e que essa pessoa acaba tendo esse problema e o coração bate muito devagar. Essas pessoas precisam do marca-passo para fazer com que o coração volte a bater da forma correta. E tem manutenção dele? Tem. Eu sei que durava pra caramba o marca-passo dela, nem sabia. Tem marca-passo que dura 10, 20 anos, né? Sim. Tem aqueles marca-passos com desfibrilador, aqueles pacientes que têm doenças graves que tomam um choque, que aí duram também 5 a 10 anos. Então depende muito, mas a duração é grande. E foi interessante que na época, quando ela apareceu, veio um pessoal que falou assim, eu doava o marca-passo para uma instituição de caridade. Eu doei, vai ser cremada, tudo, né? Eu dei o marca-passo e que eles falam que fazem uso. Você recomenda fazer essa doação ou é perigoso essa doação? Eu fiquei na dúvida na época. Eu não sei te dizer, viu, Roberto? Sim. Eu não conheço esse programa, assim. Eu sei que muitos realmente uma ONG que apareceu. Eu não sei. Eu acho que reutilizar não tem como. Você pode reutilizar algumas peças, você não vai conseguir reutilizar
ou um marca-passo, né? Eu fui Mas não atrás, sei era te uma dizer. ONG até séria. Que eu fui até, falei, pô, não, eu vou dar está aqui, o que vai. Eu, de repente vou vender para o outro, dizendo Sim, que é uma coisa assim, meu Deus do céu, aí negócio. Né? Então nós chegamos a doar para elas, mas eu fiquei aquele negócio na dúvida. Isso depois eu fui atrás da Não, mas ONG, eu acho que sim, que eles conseguem utilizar, né? Muito porque é um dispositivo caro, né? Não é barato. Eu acho que consegue utilizar muita das peças. Peça, né? Eu acho que sim. Uma coisa. A mãe ela teve uma sobrevida bem grande com esse marca-passo que ela teve. Ah, mas é uma tecnologia maravilhosa, se você for Sim. pensar, né, Roberto? Você implanta um dispositivo que é do tamanho de uma moeda, né? Ele é bem pequenininho e que comanda seu coração, né? Para você ter uma vida. Eu gostava que ele botava um aparelhinho, parece que saia tudo histórico naquilo lá, Sim. é tudo Ele computadorizado. conseguia ver tudo como comandava, como que tava, assim. E não é coisa de idade, que eu trabalhei com uma moça. Não, tem criança que tem que ser marca-passo, então, que nasce com problema. Essa menina, ela caiu, levei ela pro negócio, levei ela no hospital, foi lá pro Instituto do Coração. Na mesma hora que fizeram, então ela saiu de lá com marca-passo. Tem uma má formação do coração. Existem algumas doenças como o BAVT congênito, que é uma não comunicação entre partes do coração, em que a criança precisa. Então tem algumas doenças assim que inclusive acontecem em criança que muitas vezes você tem que colocar o marca-passo. Seja um conselheiro agora. O que o pessoal faz para ter um coração bom? O que você aconselha o povo? Equilíbrio. Eu acho que essa é sempre a palavra-chave, né, Roberto? Mas eu acho que assim, eu gosto muito de falar de uma orientação que é da American College of Sports Medicine, que eles falam o seguinte: se você se sente bem, se você não tem nenhuma doença conhecida, vá fazer algum tipo de exercício físico, porque isso é importante, né? Então eu acho que a gente tem que estimular. Sempre orientação médica. Mas eu acho que vale a pena sempre você procurar uma orientação médica, né? O que a gente não pode é dificultar a pessoa a começar. Mas principalmente se você for pegar gosto, vai começar a aumentar o seu nível de esforço físico, por favor, faça uma avaliação médica prévia, faça o check-up, você tem que conhecer seu corpo, isso é super importante. Isso, além de prevenir algumas doenças, pode te ajudar a ter uma vida mais feliz e saudável, né? E aquela história de uma taça de vinho por dia faz você... Isso é verdade ou é? Existe algumas substâncias no vinho que fazem bem ao coração. Sim, uma né? taça, os flavonoides, não é uma garrafa. É 60 ml para mulher e 120 para homem. 120 ml. Mas a gente não vale ser aqueles vinhos porcaria, né, Roberto? Esse meu Deus já foi. Já sabe o quê, né? Meu Deus do céu, que você falou isso. Passou um pouquinho, né? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas isso é tanto para vinho tinto como branco? Não, é vinho tinto só. Vinho tinto mesmo. Vem da casca da uva tinta, da uva que é utilizada para esses vinhos. Tem alguma substância chamada flavonoides que trazem benefício cardiovascular. Mas sempre lembrando que o excesso é o contrário, né? Se você abusar, você vai fazer mal, com certeza. Não só pro coração, como pro teu fígado também. Doutor Ricardo, você tem que agradecer, cara. Você é muito bom. Para mim foi uma grande prazer. Você tem uma facilidade, vocês notaram, você tem uma facilidade de explicar as coisas aí, você é professor nato aqui. Obrigado, fico feliz. Muito obrigado. Você faz esse tempo passar assim, o coração nosso bate mais feliz, gente, quando você está aqui, tudo isso, né? Só queria fazer os agradecimentos aqui de novo, gente, a Forte Consultoria, por trazer uma pessoa maravilhosa para a gente aqui. Tá? Muito obrigado. Né? A Cláudia e a Paty, né? Obrigado. A Cris, você vai ganhar uma canequinha também. Olha, canequinha, só você guardar lembrança da gente aqui. Né? O William da Padaria 22 de Julho aqui, que sempre traz esse negócio bacana pra gente aqui. E aqui, o Pocket Studio, daqui do Shopping Parque da Cidade, gente, aqui. Gostou? Adorei. Muito bonito. gostoso. Você viu que a gente dá tchau pro pessoal que passa aqui na porta? A gente fica interagindo, né? É uma coisa bem gostosa aqui. Aí te agradecer, Ricardo. Você é um cara fantástico, cara. Maravilhoso. Muito obrigado, viu, Roberto? Deixa a tua rede social pessoal aqui. Então, meu Instagram é dr.ricardocontesini. Sim. E o meu site é www.cardiologistaesportivo.com.br. Tá tudo aqui embaixo, gente. Tá tudo aqui embaixo, tá? Gente, ó. Tem as suas influências à vontade, não vamos discutir nenhuma, se é boa, se é ruim, não sei o que, tal, mas vai atrás de informação correta. Tá? Doutor Ricardo é um cara que vai cuidar do seu coração, manda para ele, tenho certeza que ele vai responder para você. Se eu tenho uma dúvida que eu ouvi falar, não sei o que, manda para ele, ele vai te dar, escreve para ele, segue, a sua informação correta. Uma coisa que é o produto que mais é difícil você encontrar hoje em dia, que ele tem de sobra, que é uma coisa chamada credibilidade. Não é? Então vai atrás desse moço aqui, gente, que é um rapazinho novo ainda com conhecimento assim maravilhoso, tá? Então esse daqui é o podcast Doutor Bactéria. Segue a gente, está aqui até agora?
Segue a gente, toca o sininho, tudo isso que é um agradecimento. Tá aí, obrigado, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Maravilhoso. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, gente.